Olá, senhores, de volta e vamos falar do módulo 4 sobre propagação do fogo, condução, convecção e radiação. Vamos lá? Estou dividindo a tela com vocês. Nós vamos ver aqui que o fogo ele se propaga de diversas formas. Nós vamos entender essas formas de propagação. Vamos esclarecer do que a gente está falando. Um fogo que dá início em um prédio, em uma edificação, ele pode, por sua vez, passar por esse outro prédio. E como isso acontece? Quais são as formas de propagação do fogo? Nós temos a convecção, condução e irradiação. Todas essas formas são formas conhecidas e bastante comuns do fogo se propagar. O que são convecções? Convecção são ondas de calor que elas sobem, como você vê aqui na imagem. E, claro, se você tiver uma folha de papel aqui, por exemplo, no lugar da mão, ou se você manter essa mão aqui por muito tempo, vai queimar através das ondas de calor. Isso é convecção. Nós temos também a condução. O que é condução? É o que nós vemos aqui nessa vareta. Talvez uma vareta de cobre, por exemplo. É quando você vai pegar no cabo da panela, e às vezes aquela panela de inox, que o cabo não é de madeira, não tem uma proteção de borracha, e você queima a sua mão. Isso é a condução. E nós temos a irradiação, que são ondas de calor. Essa radiação, diferente da convecção, que são ondas de calor que sobe, você percebe ela na lateral ali. É a luz solar, por exemplo, os raios solares, né? São exemplos de irradiação. Então nós temos aqui convecção, condução e radiação. Vamos ver um pouco melhor sobre isso. Aqui nós podemos identificar os três processos de transferência do calor: a condução, a convecção e a radiação, através dessa mesma imagem. Tenta você, antes de eu te mostrar aqui, perceber aonde que está cada um desses itens aqui na panela. Aonde eu enxergo aqui a condução, a convecção e a radiação. Você pode pausar o vídeo agora e fazer essa análise aí para ver se você vai acertar. E aí, se você pausou o vídeo, agora você pode conferir se você foi assertivo aí na sua análise. Então, aqui sobre a panela, nós temos as ondas de calor, convecção. No cabo, nós temos a condução e na lateral, a radiação, que são todos esses exemplos de transferência, né, no processo de propagação do fogo ou mesmo do calor. O que é essa condução, né? A condução é o mecanismo de troca de calor que produz de um ponto a outro por contato direto através de um corpo bom condutor de calor. Exemplo: se aquecermos a extremidade de um galho de madeira que esteja em contato com o outro, passado um determinado período, o outro galho estará aquecido. Ou seja, o calor foi transmitido de molécula para molécula, ou mesmo um pedaço de ferro, metal. É a forma pela qual se transmite calor através da própria matéria, de molécula a molécula ou de corpo a corpo. Então aqui nós temos exemplo de uma madeira. A propagação pela convecção é a transmissão de calor pelo ar em movimento. Esta corrente de circulação do ar produz-se devido à diferença de temperatura que existe nos diversos níveis de um incêndio. Significa que o ar quente possui menor densidade e por isso estará nos níveis mais altos, e o ar frio, sendo mais denso, encontra-se a níveis mais baixos. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui, senhores, para ilustrar, são incêndios em canaviais. Quando o canavial pega fogo, a gente vê algo desse tipo aqui. Ó. Aqui se percebe que é um incêndio florestal, mas não seria diferente. Enquanto o calor se transmite através de uma massa de ar aquecido, que se desloca no local em chamas, levando para outros locais quantidade de calor suficiente para que materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão, originando outro fogo. Então aqui é a convecção, né? Mais um exemplo de convecção. Aqui novamente, mais um exemplo. Então a propagação através da massa de ar quente, a fumaça pode chegar a 1000 graus. Né? Então uma coluna ali de convexa, de convecção na verdade, onde o fogo sobe e vai tomando ali proporções maiores. E nós temos a irradiação,
que é o processo de transmissão de calor de um corpo a outro através do espaço, realizando-se a transmissão por via dos raios do calor, de calor, perdão. O calor irradiado é uma das maiores fontes pela qual o fogo se estende e deverá ser prestada atenção na hora do ataque ao fogo nos elementos que podem transmitir calor por este método. Exemplo, o calor do sol. Quando nós temos um incêndio florestal, novamente o canavial, pegando aqui como exemplo, nós temos esse exemplo e uma das maneiras de fazer o combate é você abrir um acero, é você vir com a máquina, e abrir ali uma clareira para que o fogo não continue se propagando ali, até mesmo pela radiação ou até própria condução. Então são esses três fenômenos que eles são importantes você conhecer, e que você tenha essa informação para, no momento de incêndio, princípio de incêndio, você olhar para isso e falar, ah tá, então eu tenho que me preocupar com esse aspecto aqui, eu tenho que olhar para esse ponto, para esse detalhe, para evitar que esse incêndio ele cresça, que ele aumente e que ele atinja outras pessoas e outros lugares. Então esse é o módulo 4. Nesse módulo a gente viu métodos de propagação do fogo, falamos de condução, radiação e convecção. E a gente já volta no módulo 5 para dar continuidade e começar a falar aqui, por exemplo, sobre o triângulo do fogo e outros métodos aí, outros métodos não, outros fenômenos envolvidos na questão de combate a incêndio e que nós vamos tratar aqui nesse treinamento, tá bom? Até lá!